Você já se olhou no espelho e sentiu que algo te observava de volta? Não o seu reflexo, mas algo por trás dele. Uma presença silenciosa, um olhar que parece entender seus desejos, seus medos e sabe exatamente como usar contra você. Esse é o início de toda a história com um narcisista. No começo, parece um conto de fadas. Você se sente visto, desejado, especial. Ele te observa com uma atenção que o mundo nunca te deu. Ele te faz acreditar que, finalmente, alguém te entende. Mas o que você não percebe é que, desde o primeiro olhar, ele não estava te amando. Ele estava te estudando. Cada palavra que você diz, cada gesto, cada ferida que você revela, se torna uma arma nas mãos dele. Narcisistas não amam. Eles se alimentam. Eles se alimentam da sua energia, da sua admiração, do seu brilho. Eles te fazem sentir viva, para depois te quebrar em silêncio. E é por isso que você precisa entender quem eles são. Porque o narcisista não chega destruindo. Ele chega encantando. E quando você finalmente perceber o que ele fez, já vai estar presa dentro do reflexo. Hoje eu vou te mostrar o que é o narcisismo e como reconhecer antes que ele destrua você. O narcisismo não é apenas vaidade. Ele é uma fome insaciável, uma necessidade de ser admirado, desejado, temido. É o vazio disfarçado de grandiosidade. O narcisista é um ator. Ele veste uma máscara perfeita. E cada expressão, cada palavra é cuidadosamente ensaiada para um único propósito: o controle. Mas por trás da máscara há um abismo, um ego frágil, rachado, que só se mantém de pé enquanto alguém o admira. E esse é o segredo mais obscuro do narcisismo. Eles precisam da sua energia para sobreviver. Eles se alimentam da sua atenção, da sua empatia, do seu amor. Você se entrega acreditando que está construindo algo real. Mas o que está acontecendo é um ritual de drenagem emocional. Quando você elogia, o narcisista cresce. Quando você o confronta, ele se ofende. Quando você o ignora, ele entra em pânico, porque, sem você, ele deixa de existir. Narcisismo é dependência travestida de poder. E quanto mais ele finge ser forte, mais medo ele tem de ser revelado. É por isso que o narcisista destrói tudo o que o ameaça: o amor verdadeiro, a sinceridade e, principalmente, a sua autonomia. Ele não suporta ver você livre, porque uma pessoa livre não o alimenta. Uma pessoa livre o expõe. Agora que você entende o que é o narcisismo, chegou a hora de enxergar como ele se disfarça. Porque o perigo não está no que ele mostra, mas no que ele esconde. O narcisista é um mestre das máscaras. Ele pode parecer encantador, protetor, romântico ou até vulnerável. Cada uma dessas versões é uma ferramenta, um papel cuidadosamente escolhido para manipular suas emoções. No começo, ele veste a máscara do amor. É carinhoso, atencioso, presente. Ele te observa, te escuta, te elogia. Ele se torna exatamente o que você sempre quis. E é aí que nasce a armadilha. Porque o narcisista não se conecta. Ele se espelha. Ele reflete o que você deseja ver. E quando você acredita que encontrou a alma gêmea, ele começa a tirar as máscaras. Aos poucos, a segunda máscara é a da manipulação. Ele muda de tom, passa a testar seus limites. Faz você se sentir culpada por sentir. Faz você duvidar do que viu, do que ouviu. Esse jogo tem nome. Gaslighting. Ele distorce a realidade até você se perder. Quando você o confronta, ele se faz de vítima. Quando você se afasta, ele te faz sentir egoísta. E assim, você começa a viver uma guerra silenciosa, lutando contra alguém que sorri enquanto te destrói. A terceira máscara é a do controle. Ele te isola. Aos poucos,
sem que, perceba, você se afasta dos amigos, da família, de si mesma. Ele faz com que a sua felicidade dependa dele. E quando isso acontece, ele vence. O narcisista não domina com força, ele domina com emoção. Ele não prende com correntes, ele prende com promessas. Agora que você conhece as máscaras, é hora de entender o que acontece depois que você se apaixona por uma delas. Porque é nesse momento que o verdadeiro jogo começa. Toda relação com um narcisista segue o mesmo roteiro, 3 atos. Um espetáculo tão bem encenado que você só percebe o truque quando as cortinas já estão fechando. O primeiro ato é o da idealização. É o início perfeito. Ele te elogia o tempo todo, te coloca em um pedestal, te faz sentir única, admirada, desejada. Você se torna o centro do universo dele, e isso é viciante, porque o narcisista entende o que ninguém mais entende, a linguagem da sua carência. Ele te oferece exatamente o que você sempre buscou. E é assim que você se torna dependente, não dele, mas da sensação de ser amada como nunca antes. Então, vem o segundo ato, a desvalorização. De repente, algo muda. O mesmo olhar que antes te admirava, agora te julga. As palavras doces se tornam frias. As promessas se tornam cobranças. Ele começa a te criticar, a rir dos seus defeitos, a comparar você com outras pessoas. E o mais cruel é que você tenta compensar, tenta agradar, tenta voltar ao início. Mas o início nunca existiu. Foi apenas o espelho distorcido da idealização. Então, o terceiro ato, o descarte. Quando o narcisista percebe que você já não o alimenta como antes. Ele se afasta, sem aviso, sem explicação, como se você nunca tivesse existido. E é nesse vazio que mora o trauma, porque ele não apenas vai embora, ele leva partes de você. E quando você tenta entender o que aconteceu, ele já está sorrindo para outra pessoa, recomeçando o mesmo ciclo. Um novo espelho, uma nova vítima. Mas o ciclo não termina no descarte, porque mesmo depois de te destruir, o narcisista ainda volta. E quando ele volta, é aí que o jogo se torna realmente perigoso. Quando o narcisista vai embora, o silêncio não é o fim. É apenas o início de uma nova fase, porque ele sempre volta, às vezes com uma mensagem simples. Oi, pensei em você. Outras vezes com promessas. Eu mudei. Dessa vez vai ser diferente. Mas não é amor. É controle. O retorno do narcisista tem um nome. Reovering. É a tentativa de te sugar de volta para o mesmo ciclo que te destruiu. Ele não volta porque te ama. Ele volta porque precisa da tua energia, da tua atenção, do teu afeto, da tua reação. Ele se alimenta das tuas emoções, boas ou ruins. E o mais cruel é que ele sempre volta no momento certo, quando você está quase se reconstruindo. Quando o silêncio começa a te curar. Quando você, enfim, está voltando a sorrir. É aí que ele reaparece, com o mesmo olhar, a mesma voz, o mesmo roteiro. Mas o que ele quer não é você, o poder que ele tinha sobre você. Ele quer provar que ainda consegue te controlar, mesmo depois de todo o estrago. E é por isso que o retorno é tão perigoso, porque ele confunde. Ele desperta lembranças do início, o tempo em que tudo parecia amor. E por um momento, você acredita de novo. Mas a verdade é simples. O narcisista não muda. Ele apenas troca de máscara. E se você o deixa voltar, o ciclo recomeça, mais rápido, mais frio, mais cruel. Romper o laço não é apenas se afastar. É cortar o fio invisível que ele deixou em você. É entender que o que você sentia
não era amor, era dependência emocional. E libertar-se disso é como sair da escuridão. Dói, mas é o único caminho. Agora você entende o jogo, mas entender não é o mesmo que se curar. Porque depois que o narcisista vai embora de verdade, o que sobra é o vazio. E é nesse vazio que começa o processo mais doloroso de todos. Quando o narcisista vai embora de vez, o silêncio toma forma. É um vazio que grita. Você sente falta até da dor, porque a dor era o que te mantinha conectada a ele. Os dias parecem sem cor. A mente repete lembranças como um filme quebrado. As risadas, as promessas, os olhares, mas também os gritos, as humilhações, o controle. E mesmo lembrando de tudo, você sente saudade. É isso que o narcisismo faz. Ele cria uma dependência emocional. Seu cérebro se acostuma ao ciclo ao amor e à dor misturados. Quando ele some, o corpo entra em abstinência. É como se uma parte de você tivesse sido arrancada. Mas o que foi arrancado? Não. Era amor. Era a ilusão. A versão de você que ele construiu para controlar. E agora, você precisa reaprender a ser quem era. Antes de tudo isso, a cura começa quando você entende que o amor não dói. Que o amor verdadeiro não te deixa em ruínas. Que a paz é mais poderosa do que a paixão tóxica. Mas curar não é esquecer. É lembrar sem sangrar. É olhar para trás e dizer, eu sobrevivi. Porque sobreviver a um narcisista é renascer. E esse renascimento não é bonito. É lento, é solitário. Mas aos poucos, você começa a se reconhecer de novo. O sorriso volta. O sono volta. A calma volta. E um dia, você percebe que o vazio já não dói. Ele se transformou em espaço. Espaço para o novo. Para o amor de verdade. E dessa vez, ele começa com você. Mas existe algo que vem depois da cura. Algo que define se você vai repetir o ciclo ou finalmente se libertar dele para sempre. Depois de sobreviver ao narcisismo, o mundo parece estranho. Tudo é silencioso demais, calmo demais. Você se pergunta se algum dia vai amar de novo. Mas é nessa calma que o despertar começa. Porque o amor verdadeiro não grita, ele não invade, ele não te consome. Ele te acolhe. Amor de verdade não é o que te tira o fôlego, é o que te ensina a respirar. Não é o que te prende, é o que te deixa livre para ser. O amor saudável não precisa te controlar para se sentir seguro. Ele cresce com respeito, com paciência, com presença. Ele não quer te mudar, ele quer te ver florescer. Quando você desperta, você começa a ver sinais que antes ignorava. Você percebe quando alguém tenta te manipular. Você sente quando a energia é falsa, quando o olhar é vazio. Quando a presença pesa, o despertar não te torna frio. Ele te torna consciente. Agora você entende que amor sem respeito é controle, que carinho sem empatia é só teatro, e que promessas sem ação são apenas palavras. Você não precisa mais de alguém para te completar. Você já é inteiro. O amor agora é escolha, não dependência. Você não aceita migalhas, não romantiza a dor, não confunde intensidade com amor. Porque agora você sabe quem é. O amor verdadeiro não vem de fora, ele nasce dentro. Ele começa quando você se trata com carinho, quando diz não ao que te destrói, quando escolhe a paz, mesmo que doa. E um dia, sem perceber, alguém vai te amar no mesmo ritmo que você se ama. E você vai entender que o verdadeiro amor nunca te esconde na sombra. Ele te faz brilhar. Você sobreviveu ao narcisista. Agora é hora de viver por inteiro. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com quem precisa acordar também. E lembre-se, o amor não é um espelho. É um reflexo daquilo que você se tornou.
Ele é narcisista? Descubra a verdade antes que seja tarde. Quer se ver livre? Clica no link da bio para se libertar desse relacionamento tóxico. Eles não se conectam, eles se espelham. Mas você despertou.